chegando com mais um Vitrine de Negócios. Aqui pela tua Rádio São Francisco, programa de todos os sábados, entre 8h30 e 10 horas da manhã. Programa onde desfilam pessoas que fazem uma Caxias mais inteligente, uma Caxias mais performática, né? E quando a gente viaja, a gente reconhece o respeito que as outras pessoas de outros estados têm com as pessoas de Caxias do Sul. Fiquei muito orgulhoso, passei a semana em Brasília, Beverly, né? E num evento da nossa CDL, né? E a gente percebe o respeito que as pessoas têm para conosco e para com as nossas entidades. Isso nos orgulha de ser representante desta terra. Beverly, bom dia. Bom dia, Cunhava, nosso Tudo bem? convidado. Tudo ótimo. Como é que tu passou a semana? Nossa, Cunhava, você me faz essa pergunta, né, Eu Cunhava? sempre A faço. semana foi muito E o boa. que mais impactou na semana? O vento. O vento. Muito vento, Cunhava. Tu passa bem, então, tá bem. Mas lembrando sempre que nós estamos aqui para a CDL Caxias, concorra a mais de R$200 mil na promoção de prêmios da CDL. A CDL está engajada num grande Natal que vai acontecer em Caxias do Sul, junto com a Prefeitura de Caxias do Sul, não é? Onde que a Júlia vai estar coberta. Olha, vou estar dando spoiler aí, né? Mas vem aí um dos maiores momentos, talvez um dos maiores eventos de Natal dos últimos anos. E também do Cicobi Vale do Vinho, vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro, e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação, né? Esse é o nosso slogan, esses são os nossos convidados, os nossos patrocinadores. O nosso convidado aqui é o Bruno Bazanella. Bom dia, Bruno, que prazer tê-lo aqui. O homem que... Nós vamos falar de alguns assuntos aqui, mas todos eles que ajudam a nós mostrar para o nosso empresário, para o nosso ouvinte, que tem temas que às vezes parece que estão guardados em umas caixinhas lacradas, não é? Tipo, aquelas caixas que ninguém quer abrir e tal, mas que na verdade todos nós temos acesso, né? Uma vez eu estava percebendo que às vezes a gente... na conversa de rádio, a gente imagina que tem que conversar numa linguagem, né, o mais popular possível, e a gente se engana, né? O nosso ouvinte de rádio hoje são empresários que estão aqui tentando sugar ou tentando entender alguma coisa que possam levar para o seu negócio. Que prazer tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, Cunhava, bom dia, Bom dia, Beverly. Bruno. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e fico muito feliz de poder falar um pouco sobre inovação, sobre essas mudanças e ajudar, né, o nosso ouvinte a aprender e ter um pouco de coragem, né, para abrir essas caixas, né? Eu gosto muito de falar que quando a gente empreende, quando a gente se dispõe a trabalhar com inovação e fazer transformações, a gente precisa ter um pouco de coragem, sim, mas também curtir esse processo, né? E o meu convite é fazer a gente aprender alguma coisa hoje nesse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje de manhã. Muito bem. Falando em inovação, o que é inovação? Nós temos, se a gente pegar o conceito de inovação, nós vamos perceber lá várias definições, né? Mas o que a gente mais percebe é que as pessoas às vezes confundem, assim, uma melhoria contínua com inovação e tal. Vamos dar uma definida para o nosso público de casa. Vamos, é bom a gente falar sobre isso. Não existe um conceito único a respeito de inovação. Acho que se nós chamássemos outros especialistas aqui, seria um bom debate a gente conseguir consensar nessa visão. Mas eu gosto de definir a inovação como um processo de criação de um novo serviço, um novo produto, de uma melhoria, sim, mas que impacta e gera valor para as outras pessoas. Perfeito. E eu acho que é um cuidado, né, que todos nós que atuamos e buscamos, né, empreender e trabalhar com inovação, porque a inovação ela não é um processo de valorização da nossa ideia, né, daquilo que a gente quer fazer para a gente, né? A inovação precisa gerar valor para as outras pessoas. Então ela nos desafia a ter um olhar atento para aquilo que as pessoas estão precisando, aquilo que as pessoas estão, às vezes, com dificuldade, inclusive, de falar que é importante para elas. Exige muita observação, mas a inovação, ela pode sim ter um impacto tecnológico, ela pode ter um impacto social, ela pode impactar diferentes áreas, né, da nossa vida. Mas, para mim, a grande definição é que ela impacte grupos de pessoas, né, que ela impacte outras pessoas, não eu,
né? Não o meu desejo, não a Perfeito. minha vontade de Perfeito. criar alguma coisa. Por isso que eu Dentro do acho, ecossistema. por isso que eu acho que ela traz essa visão assim mais coletiva e que desafia o nosso olhar também, né? A ter um entendimento daquilo que as outras pessoas estão necessitando, já percebem que vão precisar ou que ainda não se deram conta de que elas vão precisar. Perfeito. Eu lembro que quando a gente começa a definir a inovação, né, tu tem a incremental, tu tem a disruptiva, tu tem a radical, né? Mas o que a gente mais percebe, literalmente, é a inovação incremental, não é? E outra coisa nessa sequência que a gente começa a perceber que a gente só consegue melhorar aquilo que já existe, aquilo que não existe a gente não consegue melhorar. É uma expressão da área da qualidade, né? Como é que tu vê através da sua farofa ou lá do nosso Conexo, né? Que hoje sobre os quais nós estamos aqui conversando. Combinado. Sabe que eu vejo um desafio muito grande para mim, como gestor, como liderança, como empresário, mas de uma forma geral para todas as empresas e organizações, que a gente não tenha uma visão única exclusivamente de resultado imediato. Né? A inovação exige que a gente tenha uma visão de médio prazo, de longo prazo. Uhum. Então, quando a gente trabalha com esses conceitos de melhoria, de inovação um pouco mais radical e talvez até dessa inovação disruptiva, Uhum. a gente precisa investir tempo e dinheiro Perfeito, classificando, perfeito. né, o nosso olhar para as inovações para alguns horizontes. Então, eu acho que no horizonte 1, vale a pena a gente investir tempo e dinheiro na melhoria dos processos e naquilo que a nossa empresa já faz. Perfeito. Aquilo que a gente já conhece, os processos, o cliente atual. Mas talvez a gente precisasse dedicar um pouquinho de tempo para pensar o que que a gente pode oferecer para o cliente que a gente já tem, mas alguma novidade, Isso né? aí. Para a gente ampliar o relacionamento, para a gente dar ainda mais resultado através desse relacionamento. Para aumentar o ticket médio. E isso com o cliente que a gente já Claro, conhece. lógico. E quando a gente pensa num horizonte 3, talvez a gente pensar em coisas que a gente quer oferecer para um cliente que a gente não conhece muito bem, né? Para um negócio que pode competir com a gente, talvez. E até para que a gente possa encontrar novos clientes para se relacionar. E eu acho que esse investimento, ele deveria ser calibrado, né? Para que a gente, quando faz planejamento de orçamento, organização com os nossos times, a gente não foque só no resultado imediato, né? A gente tem esse desafio de conseguir olhar para o futuro, porque aí a gente vai conseguir se conectar com a pesquisa, com as startups que estão trazendo soluções mais disruptivas, mais tecnológicas, com a pesquisa das áreas de P&D. Então eu vejo que a gente tem um desafio sim, né, como todo negócio, de olhar, né, para o curto prazo, para o resultado desse ano, desse mês, né? Mas a gente precisa calibrar, como lideranças que querem aprender e olhar para a inovação, um pouco desse olhar curioso do que mais a gente pode fazer além daquilo que a gente já faz hoje. E Cuiava, só para sim, pode concluir. só para concluir aqui, dentro desse conceito, você tem que sair também de um checklist para um roadmap, quando você começa a pensar em inovação, né? Até para fazer as coisas dentro de um valor adequado, de um orçamento possível, né? Dentro de um tempo que possa acontecer, não é? Com certeza, até porque eu acho que, trazendo um pouco do contexto da Conexo, por exemplo, a Conexo é o hub de inovação da Randon Corp e ela é um símbolo, né, de uma transformação de cultura e de visão que a empresa vem vivendo, né? Perfeito. Eu acho que é uma transformação que ela não começa e termina, a gente está passando por essa transformação. E uma das grandes provocações que a gente faz no nosso dia a dia como hub de inovação é lembrar as pessoas de que a gente não tem todas as É informações, verdade. né? Que a gente não sabe sobre todas as coisas. Então, quando a gente organiza um evento para pensar sobre o futuro das coisas, a gente está desafiando não só o nosso time interno, os colaboradores da Randon Corp, mas a gente também está convidando o empresariado local a olhar para alguns temas e perceber que o mundo e a nossa sociedade não é aquilo que a gente quer que seja. Perfeito. É o que é. E a gente precisa muitas vezes aprender com mais escuta, com mais observação,
Porque às vezes a gente vê algumas situações e a gente pode até ficar desconfortável com o que a gente vê sobre o comportamento do nosso cliente, sobre as novas tecnologias, mas ali moram as oportunidades. Então, o convite é que a gente olhe para os temas de inovação com mais curiosidade para empreender a respeito dessas mudanças e não ficar reclamando, né? É Eu acho verdade. que esse é o grande convite. Grande. Eu ia te Sim. perguntar, já que o Cuyava entrou na seara do que é, né, tentar achar um conceito ou uma máxima sobre o que é inovação, eu já queria aproveitar aqui o ensejo para a gente, quem sabe, ir entendendo um pouquinho o jeito de pensar da Conexo, porque o jeito de pensar ele vem antes do jeito de fazer, né? Claro. Que é uma realidade muito comum nos negócios hoje. Nós vivemos dentro de uma estrutura empresarial que foi aplicada a ela, a velocidade, sem que ela escolhesse, ou seja, vivemos num tempo veloz, foi aplicado, ninguém escolheu, a gente quer ser veloz, a gente quer ser rápido. Então, é um ingrediente novo. Só que o jeito de pensar é o mesmo, com um fator novo. Então, é o mesmo jeito de pensar com o fator velocidade, e a gente continua tentando resolver os problemas com a mentalidade que se tinha. Então, eu vou pegar aqui 2 pensadores que são muito conhecidos aqui no Brasil. Um deles é o Thiago Matos, que é um dos futuristas. Eu sei que o Bruno conhece muito bem, o Cuyava também conhece. Ele é o autor do livro Vai Lá e Faz, aqui pela Belas Letras de Caxias do Sul. E ele é um pensador que foi beber lá na cultura norte-americana, do Alvin Toffler. Ele reproduz muito isso, né? Que o problema do século XXI não seria o letramento de sermos analfabetos, né? Funcionais, como a gente sabe que ainda Perfeito. temos, né? Seria o problema da capacidade de desaprender para poder aprender uma coisa nova e reaprender a estar no mundo. Ou seja, um novo jeito de pensar, uma cultura de inovação que vem do pensamento. Isto posto, novos problemas surgiram, que é o problema, por exemplo, da sustentabilidade nos negócios. E perpassa não só pela questão ecológica, pela questão da sustentabilidade financeira, que a gente sabe que é um pepino. Aí tem o Nakagawa, que é um professor da ISPM aqui no Brasil, que fala por essa perspectiva. Então, por que esses dois? O Thiago Matos, ele fala da palestras, da consultoria, trabalha descolando das questões humanas. Ele só olha para a inovação a partir do prisma tecnológico. Não é que ele não se preocupe, mas ele se ocupa da questão tecnológica que está aí e desconsidera antropologia, sociologia, ou seja, as questões humanas. Aí, de um outro lado, tem alguém que só olha para as questões humanas, ou seja, a gente ainda não conseguiu achar um ponto de equilíbrio. Eu sei que a Conexo fez um tema de casa. A Conexo passou por todo um processo para moldar um pensamento que gerou um negócio. Foi o pensamento que gerou o negócio. Como hoje vocês aplicam a tentativa de juntar estes 2 lugares, a evolução tecnológica, mas sem desconsiderar o prisma humano? Beverly, eu adoro conversar contigo sobre inovação. Adorei as referências. Thiago Matos é uma grande inspiração. O professor Nakagawa também é uma referência, né, na forma como a gente pensa sobre sustentabilidade. E, e eu gosto de dizer para as pessoas que a Randon Corp tem um propósito declarado, que é conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade. E eu acho que quando esse propósito ele foi declarado, ele está muito conectado com os negócios da companhia, né? Então, quando a gente pensa no negócio de transporte, quando a gente pensa no negócio de serviço, mas quando eu olho para a Conexo, eu vejo a gente vivendo esse propósito, conectando pessoas com conhecimentos diferentes, conectando experiências, né, de quem é jovem há muito mais tempo com quem está entrando no mercado de trabalho. Eu vejo a Conexo como um experimento social, de certa forma, porque além da temática de provocar tendências e visão sobre a tecnologia, que talvez ela seja uma das transformações que influencia a gente mais rápido e mais forte, a gente está sentindo esse abalo, esse vento, não é a única mudança, né, que nós estamos vivendo. Então, como que a gente faz na Conexo para que a gente possa experienciar essas mudanças? A gente faz pilotos, né? A gente vai criando iniciativas Literalmente pequenas protótipos. e a gente vai prototipando. E vou dar alguns exemplos aqui para vocês verem. Nós, nesse ano, estamos comemorando 5 anos. E a gente poderia, assim, fazer uma grande festa, fazer eventos, mas a gente optou por combinar com os nossos parceiros, com a nossa rede de fornecedores e instrutores que estão lá nos nossos programas de desenvolvimento, e a gente abriu 2 turmas, que eu até vim aqui divulgar, né? Uma turma específica focada em lideranças femininas, né? A gente tem um propósito declarado de acelerar carreiras femininas na liderança para a Randon Corp, mas a gente talvez não tivesse como oportunizar
para que pessoas que não estão vinculadas a um CNPJ acessassem esse produto. Então a gente decidiu fazer uma ação pontual, né, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa entender, para que a gente possa dar espaço, né, para que essas pessoas possam falar sobre a sua dificuldade quando pensam em carreira. Quando a gente reúne um público 50 a mais para falar sobre letramento digital, a gente não está falando só sobre a dificuldade de utilizar o WhatsApp, a gente não está falando só sobre a dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. A gente quer fazer uma escuta, né, sobre como essas pessoas enxergam o mundo, enxergam a carreira. E isso acaba virando um insumos, né, para que a gente possa pensar em mais produtos e serviços. Esse ano a gente lançou as super terças, né, que são momentos abertos, gratuitos, acesso livre, né, com especialistas aqui da região, consultores que estão passando pela Randon Corp para que a gente possa fazer com que a comunidade acesse conhecimento, né, faça reflexões importantes sobre a sua carreira, sobre a sua vida. Então eu vejo que a Conexo tem sim um papel de provocar algumas reflexões. Ela tem, né, um dever de ajudar as nossas lideranças internas, como Randon Corp, a também se qualificarem e se prepararem para essas mudanças que estão acontecendo, mas eu vejo ela entregando um valor, né, dentro desse contexto de relacionamento social, de fazer as pessoas entenderem que é importante que a gente conviva em sociedade, que não tem nenhum desafio que a gente vai resolver sozinhos, que a gente precisa, né, compartilhar as nossas visões e as nossas preocupações, porque inovação não é um esporte individual, né? Inovação é um esporte Coletivo. coletivo. A gente precisa colaborar, a gente precisa se perguntar sobre as coisas que a gente não sabe. Então eu vejo a Conexo vivendo e vibrando esse propósito no dia a dia, fazendo essas provocações. Ora, olhando para essa perspectiva tecnológica, porque a gente faz esse olhar para o letramento digital e para questões que a gente já está vivendo no nosso dia a dia, mas em alguns momentos se questionando sobre outras mudanças, né, que também vão influenciar o mundo dos negócios, não só para a Randon Corp, mas para toda o nosso ecossistema, né? Então acho que a gente tem essa responsabilidade. E aí, quando a gente fala sobre o jeito de pensar, o nosso jeito de pensar, ele está conectado com outras métricas, né? Porque nós somos um negócio, sim, a gente precisa comercializar os nossos produtos, sim, mas quando eu avalio o negócio, eu vejo que a gente tem outras métricas para a gente ser avaliado, né? Quando a gente consegue chegar a 70 mil horas de capacitação na Conexo, eu vibro, né? Porque nos dias de hoje a gente conseguir, né, mobilizar pessoas para se engajarem com o desenvolvimento é muito importante, muito relevante. Quando eu vejo os nossos programas de desenvolvimento como o Exo terem mais de 150 pessoas que recebem um banho de loja sobre design, sobre novas tecnologias, eu acho isso muito importante. Mas quando eu vejo alguém me falar assim, nossa, a Conexo é muito legal, eu queria muito trabalhar lá, eu conheci uma pessoa na Conexo, eu fiz negócios com alguém lá que eu conheci na Super Terça, essas métricas diretamente elas não vão aparecer lá no resultado do CNPJ da Conexo, mas elas fazem a diferença. Então, eu fico feliz de, no dia a dia, poder acompanhar muitos desses relatos e principalmente ter a oportunidade de falar, né, em ambientes aqui como com vocês, que a Conexo ela não está exclusivamente atendendo a Randon Corp, né? Qualquer pessoa pode acessar a Super Terça, pode participar desse debate com a gente e principalmente com um cuidado que eu divido muito com o meu time. A gente não tá na Conexo para ensinar as pessoas a fazerem inovação, né? A gente não tá lá para dar aula de como fazer, do que fazer, né? A gente tem que ter essa humildade, né, de também ouvir, aprender, de fazer as conexões, de ajudar as pessoas a se fazerem algumas perguntas, né? Esse é o espaço, é o jeito que a gente trabalha por lá. Então eu tenho a felicidade, né, de acompanhar esse projeto, assim, desde que ele não existia, assim, né, a gente conseguir pensar num conceito. A Conexo é anterior a outros hubs de inovação que a gente tem no estado, né? Ela é anterior ao Caldeira, por exemplo. Tem uma outra proposta de valor, não é a mesma coisa que o Caldeira, mas é um projeto muito inovador
e que eu acho que a cidade precisa se orgulhar de a gente poder ter um equipamento como esse, assim. Então, o convite é que a gente viva mais a Conexo juntos, para a gente se fazer essas perguntas, né, sobre coisas que a gente ainda talvez não tenha certeza, respostas, mas que eu acredito que coletivamente a gente também minimiza o medo, né, de aprender e de debater sobre Não há alguns dúvida, uma temas. coisa interessante que só pegando esse mesmo Claro, claro. gancho, né? Eu Lógico. sei que tem um monte de gente que vai em eventos de capacitação, que fala de inovação, que se coloca, mas na hora de aplicar só consegue enxergar aquilo que viu lá, ou seja, queria replicar o que um outro fez, mas às vezes não cabe na tua realidade. Vou Isso dar um aí. exemplo bem claro, que é uma coisa assim, para mim, sempre fico me perguntando, por que que não implementam? Talvez até tenham implementado, mas a gente não vê algo, por exemplo, assim, a gente vive numa sociedade de autoavaliação, por exemplo. O que que são esses hubs, essas plataformas como Airbnb, como TripAdvisor e etc. É uma relação em que eu avalio o serviço, mas ao mesmo tempo estou sendo avaliado. É uma relação de duas vias, né? Por exemplo, numa loja, Cuiava, se você tem lá, já tem cases, né? Você avalia o atendimento, bom, muito bom, ruim, né? Que forma uma métrica. Mas será que lá no final do dia a própria empresa não poderia colocar uma avaliação do próprio funcionário? Como eu fui hoje? Não, não para fora, mas para dentro, sabe? Usar uma lógica Um que PDI. é um Uhum. jeito de pensar para poder fazer cultura. Então, como é difícil fazer cultura, mas algumas ferramentas já estão aí, né? Com certeza. Sabe que eu gosto muito de falar sobre cultura organizacional, porque todo mundo considera um assunto difícil de medir, né? Difícil de analisar, difícil de tangibilizar. Mas a cultura ela se manifesta de diferentes formas. A gente é que às vezes fecha o olho e não quer ver, né, a cultura se materializando. E eu acredito muito, né, que a gente precisa sim investir cada vez mais no desenvolvimento das pessoas. E eu vou sempre falar sobre isso, porque a empresa, né, o seu Raul tem uma frase muito bonita, assim, né, num documentário dele a respeito da trajetória, do legado da própria Randon Corp, que ele fala, né, que a Randon Corp não seria nada sem as pessoas, porque os prédios estariam lá, as máquinas estariam Uhum. lá, mas a força, a vibração, né, do trabalho, as ideias, quem faz são as pessoas. E eu acho que às vezes, quando a gente faz algumas definições e prioriza investimento, a gente não dá a dimensão e a importância de a gente preparar as pessoas não só para o futuro, né, para o hoje, porque tu dava os exemplos, né, de atendimento, de desenvolvimento de novos serviços. Tem coisas básicas que a gente precisa educar e ensinar as pessoas. Eu acho que a gente está num momento que a gente precisa, inclusive, relembrar que dar bom dia, agradecer, né? Tem coisas básicas que a gente precisa retomar e falar que elas são importantes, né? Autocuidado, quando a gente fala sobre fazer pausas, tomar água, se alimentar direito, comer uma banana no café da manhã, tem coisas básicas que a gente precisa falar sobre a vida e também sobre o trabalho. Porque a gente está num contexto de que qualquer ação que a gente faça gera vantagem competitiva, né? Então, cuidar do nosso time, a gente atualizar o nosso time, a gente provocar o nosso time a aprender, mas também pegar na mão e dizer assim: olha, vai num evento que está acontecendo ali na Conexo, visita a Mercopar, né? Vai lá ver quais são as tecnologias, evento aberto, evento gratuito. Olha, tem um evento do CDL. Hoje está acontecendo a inauguração da Biblioteca Parque da Marco Polo. Vai lá ver o que está Abriu acontecendo, agora, 9 da manhã. né? Então, assim, ó, a gente tem que ter essa generosidade de falar sobre as coisas que estão acontecendo no nosso território e valorizar isso, porque tem coisas incríveis. E tu deu um exemplo, né, Beverly, que a gente vai buscar referências, às vezes, né, nos Estados Unidos, na Europa, e são países muito relevantes, muito importantes. Esse ano eu tive a oportunidade de visitar Medellín, que é um país latino, né? Medellín é uma cidade, é uma grande cidade, mas na Colômbia tem muita similaridade com a nossa cultura. E como é importante, né, a gente valorizar que a gente tem boas práticas muito mais próximas de nós, né? Talvez dentro do nosso próprio estado, dentro da nossa própria cidade, a gente também precisa dar esse reconhecimento. E cultura passa por isso, né? Cultura passa por a gente ter ritos, a gente estimular comportamentos e a gente ter símbolos, né? Então a gente precisa fazer essa valorização e esse reconhecimento, seja
das coisas que a gente compartilha na nossa cidade, mas olhar para o nosso colaborador, olhar para o nosso time e dizer assim: nossa, parabéns pelo teu comportamento, que legal que tu tem essa curiosidade, vamos olhar juntos para esse tema, né? E eu vejo que às vezes na correria do dia a dia, talvez a gente não dê a relevância e a importância para coisas simples do dia a dia, né? E eu gosto de dizer assim que o arroz com feijão bem feito funciona. Claro que com um pouquinho de farofa fica melhor ainda, mas que é importante a gente fazer bem feito essas coisas do dia a dia que a gente acha que é o básico, que todo mundo sabe, mas que a gente precisa estar sempre repetindo e falando que é importante. Muito bem. Antes do intervalo, que a Maria Marlene Faria, ela Sim. aqui no WhatsApp, Ah, diz, grande parabéns pelo tema importante da inovação. O Bruno é muito especial, foi meu aluno de administração e já tinha essa veia de temas desafiantes com coragem e afeto. Um abraço, Um Bruno. abraço pra ela. Obrigado, saudades. Eu preciso fazer um intervalo comercial. Aliás, viu a forma inteligente que a Beverly disse que eu ia fazer intervalo? Porque o nosso intervalo é às 9 da manhã, né? Então ela me lembrou de uma outra forma, né? Isso é criatividade, né? Muito! Ela é maravilhosa. É verdade. É meu anjo da guarda. Fazemos o intervalo, voltamos em seguida. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560M, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. No Sicoob, cada compra te aproxima da sua próxima conquista. Com a promoção Passa no Crédito do Sicoob. Você compra no seu cartão de crédito Sicoob, acumula cupons e concorre a um BYD Song Pro 0 km e 4 scooters elétricas. Consulte regulamento e participe. Procure uma de nossas agências e saiba mais. Sicoob Vale do Vinho, mais que uma escolha financeira. Rádio do teu tempo. Tua rádio. De volta. 9 horas da manhã, 9 horas e 2 minutos. Desse dia, Beverly, que é 26? 25. 25. Ah, 25 contra 24. 25 de outubro. Amanhã será 26. Daqui a 60 dias nós temos Natal, né? Aqui a gente tem vaga também, né? Porque senão não tem graça, né? Mas daqui a 60 dias Natal, e falando em Natal, eu lembro aqui de um dos nossos patrocinadores, que é a CDL, que está engajada em tentar trazer para a nossa comunidade um dos melhores natais, né? Até porque a CDL completa 60 anos neste ano, né? E se engajou no projeto da prefeitura, e nós vamos então cobrir a Júlio de Castilhos aqui da Feijó Júnior até a praça, não é? E lá na praça vai ter uma roda gigante. Eita coisa boa, né? Você se inscreva aí, porque tem vários prêmios, né? O lojista vai ser premiado de alguma forma. Você é associado à CDL, corra, né? Se informe. São mais de R$200 mil na promoção Prêmios da CDL. E um dos nossos patrocinadores âncora aqui é também o Sicoob Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro, e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. E eu também quero, aqui no início desse bloco, lembrar que no dia 16 de novembro, 16 de novembro, acontece o terceiro almoço colonial aqui no Salão dos Capuchinhos, cuja renda é revertida para o Recanto da Compaixão. Então o Frei Jaime diz para nós assim, pede para as pessoas doarem R$70 e tem um ingresso para almoçar com a gente. Olha que bacana. Que ótima Que inteligência, né? iniciativa, Que não, inteligência. excelente. Fazer uma, Doa R$70 e ganha o almoço. fazer uma boa ação e ainda se alimentar bem, ótimo. Lembrança disso, então, anota na sua agenda aí, os ingressos tem aqui na portaria da Rádio São Francisco, ou lá no Recanto, enfim, você consegue estar conosco no dia 16 de novembro, 10 horas da manhã tem missa, e aí ao meio-dia começa aquele almoço colonial, né, com rifão, enfim, é uma maravilha. Venha passar conosco um domingo maravilhoso, 16 de novembro, aqui no Salão dos Capuchinhos,
cujo a renda é para o Recanto da Compaixão Frei Salvador, uma entidade maravilhosa que nasceu ali, onde é que era um prédio antigo, não é, do INSS, né? Muito bem, e nós aqui conversando com o Bruno, porque o Bruno, na verdade, Bruno, a gente começou a conversar com você sobre inovação, assim, entramos na corrida, não é? Bruno Bazanella. Bazanella, você que hoje coordena o nosso Conexo, é Conexo que se chama, não é? Isso. Mas também você tem a sua farofa, né? Que é uma empresa. Sim. Na verdade, como é que você se define? É um inovador, um estudioso, um publicitário, um bom maluco? Sabe que... Um empreendedor, um empresário, né? Sabe que eu acho que eu sempre fui empreendedor, mas eu nem sempre consegui dar esse nome, né? Eu não reconhecia a minha atuação como um intraempreendedor, talvez, dentro da minha trajetória na Randon Corp. Eu tenho um longo tempo. Tu já estava na Randon e foi Sim. guinado. Sabe que eu entrei na Randon Corp porque eu tinha um conhecimento muito específico que era saber mexer no Excel. Uau! Então, quando a Randon Corp implementou o SAP, eu tive a responsabilidade, né, de fazer a conferência dos dados de sistemas legados para o novo sistema, e isso foi uma vantagem competitiva para mim. Perfeito. Porque aí eu conheci mais processos, tive a oportunidade de conhecer pessoas de diferentes áreas, e eu sempre fui muito relacional, assim, bom de papo, bom ouvinte. Então isso foi me dando vantagens competitivas. Às vezes é melhor aprender a ouvir do que falar, né? Sempre. Falar todo mundo sabe eu falar, acho né? que ouvir e Ouvir observar é sempre um caminho muito importante. Aliás, grande explicação que você dá, e eu remeto isso a uma lembrança que eu tenho do rapaz sentado aqui na cadeira que você está sentado, que é o Daniel Eli. Né? Sim. Lá da nossa querida Randon também, não é? Isso. E ele disse que o que remeteu ele até a ser o líder hoje, um expoente nessa área, não é? É que ele é curioso. A curiosidade é um estereótipo, né? Que os outros acabam percebendo que a gente tem potenciais que nem a gente sabe que tem. Com certeza, eu vejo que a curiosidade ela é como se fosse o combustível da nossa criatividade. Olha Então, só. dentro da minha trajetória, dentro da Randon Corp, a curiosidade de entender É um mais tempero, sobre então. processo, sobre o impacto das coisas, foi gerando vantagens competitivas. Então, eu tive um primeiro ciclo na Randon Corp de 11 anos de atuação. O meu último projeto nessa passagem foi a Conexo, mas eu participei, né, de um programa chamado Exo, que hoje a Conexo organiza esse programa, que implementou muitos projetos, né, de incorporação de novas tecnologias dentro do dia a dia da companhia. Desde a digitalização dos acertos de viagem, a adoção de alguns robôs nas áreas administrativas, a própria plataforma de recrutamento e seleção. Então, eu sempre fui uma pessoa implementadora de novas tecnologias, né, e de novas soluções. Ao mesmo tempo em que eu ia implementando os projetos, eu comecei a ter esse olhar mais atento sobre cultura organizacional, sobre a resistência das pessoas. Então, eu comecei a estudar um pouco mais sobre esse fenômeno de cultura organizacional. Então, o Daniel, que tu citaste aqui, né, nossa liderança, assim, tanto ele quanto o Daniel Randon, apoiadores muito importantes dos nossos projetos de transformação digital, de adoção de novas tecnologias, foram eles que, junto com o comitê executivo, apoiaram a criação da Conexo. Depois disso, eu tive uma passagem pelas lojas Renner, né? Tive a oportunidade de trabalhar na Universidade Corporativa das lojas Renner. Fiquei um tempo por lá, um ano e pouquinho por lá. E aí depois eu tenho projetos, né, onde eu empreendo também. Né? A Farofa é uma consultoria especificamente de cultura organizacional, onde a gente trabalha com projetos, né, de roadmap para a cultura organizacional. Perfeito. E hoje me dedico, né, mais ativamente às minhas atividades ali dentro da Conexo, mas eu tenho um time, sócios, né, colegas que com certeza estão ouvindo aqui, né, Felipe, Guilherme, Léo, Ide, né, que estão lá à frente desses projetos e que me apoiam, né, no dia a dia, continuam atendendo os clientes para que eu possa me dedicar, Perfeito. né, aqui às atividades na Conexo. Então, como eu me defino, né? Eu sou um intraempreendedor, um empreendedor, um professor, um aprendiz. Eterno E tenho uma aprendiz. curiosidade, eu estava contando para Beverly que um futuro psicólogo, né?
Porque dentro da minha jornada de desenvolvimento, algo que eu percebo é que a gente precisa fortalecer muito esse olhar, né, para as dificuldades individuais que as pessoas têm e poder apoiá-las, né, a superar algumas dificuldades que nem sempre são apenas cognitivas, né, às vezes estão relacionadas à insegurança, ao medo, né, então eu pretendo aí no futuro também ter outras atuações, então tô sempre me adaptando. Que bom. Esse é o meu jeito de ser. Que bom. Tem vários Eu ti- fenômenos, né, Bruno, acontecendo, interessantes que você traz, né, foi uma área nova, foi uma inovação na carreira do Bruno, buscar uma outra capacitação justamente como uma forma complementar. É a mesma coisa, muitas vezes, nos negócios, na vida das pessoas, porque tem muitos fenômenos acontecendo. Um deles, por exemplo, não é só o engajamento das pessoas para a sua própria qualificação, que a gente sabe que é um desafio das empresas, né? Tem o apagão de mão de obra, tem essa questão também do comprometimento da própria pessoa, do próprio indivíduo com o seu tempo. Então a gente fala hoje em gestão do tempo, mas gestão do tempo só serve para quem sabe valorizar seu próprio tempo. Então são vários os fenômenos que estão acontecendo na atualidade que precisam de gente qualificada para juntar as pontas, né? É verdade. E eu penso que a gente também precisa estimular as pessoas a sonharem sobre a realidade que elas querem. Porque às vezes a gente também enxerga o futuro como algo que está condicionado e definido. Então, assim, é cada vez mais tecnologia, é a rotina do jeito que tá. Eu acho que a gente precisa retomar, assim, o nosso olhar crítico sobre a rotina, sobre o dia a dia, sobre a tecnologia, porque em algum momento a gente perdeu a paciência de ouvir alguém e aí, o WhatsApp foi lá e criou 1.5 vezes 2 nos áudios, né? Talvez a gente precise pensar em futuros com mais tempo, com mais qualidade, com mais tempo de presença, né? A gente precisa também imaginar Tem que esse futuro é Um outro conceito possível. de tempo, né? Aliás, eu dou umas viajadas na maionese, Bruno, mas vou aproveitar a presença do Bruno, que é Aproveite. alguém capaz, É talvez, verdade. de- Alguém com propriedade. de poder decodificar estes sentimentos, porque são sentimentos que estão colados com conceitos. Tem muita gente já estudando esses conceitos, mas por enquanto a gente só está entendendo o fenômeno, a gente não entendeu ainda como vislumbrar soluções. Uma delas, né, desde Foucault, quando se falava que chegaria o tempo, né, esse nosso tempo das grandes rupturas, e que seria necessário fazer elos, fazer pontes, ou seja, preencher esses gaps com projetos, com novas formas de pensar. Então, a gente está vivendo exatamente essa época prevista lá por Foucault no passado. E nesse contexto, tem a ideia de futuro. Você falou em futuro, eu fiquei aqui pensando, né? A ideia de futuro, Cuiabá, é uma coisa muito contemporânea. Talvez os nossos bisavós não tinham uma ideia de futuro. Por quê? Porque aos 50, 60 se morria. Então, a ideia de futuro era, vamos fazer o que dá para fazer nesse tempo de vida, e era isso. Só que agora, inaugurado o período em que as pessoas vão viver 90, vão viver 100, e vão casar com a ideia de que vamos trabalhar. A gente falava disso antes, né? Do fim da nossa ideia de aposentadoria, porque a gente vai se aposentar talvez, e vai continuar trabalhando. E aí veio uma pandemia no meio que roubou a ideia de futuro. Tem várias gerações que não fizeram formação do ensino médio, não puderam fazer uma formatura. Concluíram, mas não fizeram uma formação. Não fecharam, celebraram, né? isso, não Não fecharam celebraram, ciclos, né? Pessoas morreram, enfim, essa questão da estabilidade econômica, um modelo econômico que não satisfaz mais as necessidades planetárias, isso não é nós que estamos falando, né? As maiores lideranças do mundo estão dizendo. Chegamos num colapso de várias formas de sistemas que não funcionam mais. Então, mais uma vez, olha só, né? A ideia de futuro acabou de ser inaugurada e roubada de novo, e sequestrado. Então, pensar um futuro para o qual a gente não sabe se vai ter é muito difícil, né, Bruno? Ele é, mas eu acho que ele é um convite importante para que a gente possa refletir, porque eu acho que o futuro, ele é construído a partir daquilo que a gente faz no presente. E eu sou otimista, apesar das dificuldades que a gente vê, né, dentro dessa dificuldade de reunir quem pensa diferente, de a gente poder conversar e ter tempo de qualidade para aprofundar as discussões. Eu acho que hoje a gente, infelizmente, às vezes faz o debate com opiniões muito superficiais sobre as coisas. Então, eu acho que a gente precisa convidar as pessoas para pensarem no futuro que elas querem, né? Porque quando a gente fala sobre o futuro tecnológico, parece que está definido que tudo vai ser automatizado, robotizado, e eu tenho dúvida se será, né? Eu acho que a tecnologia ela vai nos apoiar a fazer muitas coisas, mas a gente precisa do contato, a gente precisa do afeto, a gente precisa das pessoas. A gente não escolhe conviver com as pessoas. Ainda que algumas pessoas às vezes desafiem a gente precisa das pessoas, Sim. né? Quando a gente fala sobre o futuro, da nossa relação com o meio ambiente,
A gente não está falando de ser a favor ou contra o meio ambiente, mas a gente precisa discutir sobre esse cuidado, né? A gente está vivendo situações recentes aí que mostram que a gente precisa ter adaptabilidade, resiliência nas nossas cidades, que a gente precisa reaprender e talvez reconectar, né, a nossa relação com a natureza. Mas o que me preocupa, Beverly, é que talvez, em função da correria que a gente está no dia a dia e desses não acessos ou desses traumas que a gente está vivendo, que as pessoas talvez estão deixando de pensar sobre o futuro. E eu acho que a gente nunca teve tantas ferramentas, tanto conhecimento, tanta informação para que a gente não só pense sobre o futuro, mas para que a gente influencie esse É futuro. verdade. Né? Então, quando eu vejo as empresas falando sobre ESG, as empresas preocupadas com o seu legado, as empresas apoiando debates, né, a respeito de futuro, eu olho com otimismo para esse futuro, mas a gente também precisa fazer o nosso trabalho dentro das nossas casas, com as nossas famílias, com a juventude, de acolher que existe um novo olhar relacionado ao trabalho, uma outra expectativa do que é trabalho, futuro, carreira, e também apoiá-los a construir o que vai ser o legado deles, né? Porque a gente falar que a nova geração é pouco comprometida é extremamente inadequado, né? A gente precisa ter mais escuta, a gente precisa ter uma postura educativa, porque a pessoa que talvez hoje está entrando no mercado de trabalho é a mesma pessoa que viu o pai, a mãe chegando em casa com o olho tremendo de preocupação, cansado, fazendo hora extra, reclamando do chefe, né? Então a gente também ajudou a moldar uma visão que não é tão positiva sobre o trabalho e até sobre o futuro. E o convite que eu acho que a gente precisa fazer, né, dentro desses ambientes de inovação, dentro dos espaços de formação, e até aqui, de certa forma, como comunicadores, educadores, é a gente retomar a visão de que o futuro pode ser aquilo que a gente quiser. E se ele depende da gente, ele tem que ser bom, né? Porque ele é nosso, É é a gente verdade. que está É construindo. verdade. Então eu vejo que a gente tem sim oportunidade de criar um futuro ainda mais próspero, ainda mais tecnológico, ainda mais colaborativo, mas depende do nosso comportamento hoje. Na live, Deixa eu uma fazer- série de pessoas, Cuiava, Inês Sim. Maffei, a Vera Martinato, Lídio Troian, Orlando Posser, a Shirley da Lauba e a Adacira Moreira, todos eles aqui sintonizados e dizendo que estão gostando do programa. Que bom. Eu também tenho aqui no meu o engenheiro Marilo Tomás, também presente aqui nos escutando. Várias pessoas. E eu tenho uma pergunta, professor Bruno. Mais uma skin, mais uma Já que nós ação. estamos, já que nós estamos saindo, aliás, nós falamos muito aí sobre cultura. E nós temos uma cultura empresarial lá nos seus departamentos, de OIM, etc e tal. E nós temos a área da qualidade, por exemplo, veio inserindo para nós alguns conceitos, alguns nomes, alguns palavrões, né? Nós saímos recentemente de uma palavra chamada checklist, que era eu listava lá o que eu tinha que fazer, para um roadmap. Né? E nós temos uma cultura que alguns acompanham e outros não. Como fazer com que aquelas pessoas que não conseguem atender aqueles princípios que vão mudando, aquelas palavras que vão mudando, né? E os conceitos que isso traz de novo? Alguns ficam no caminho. Como carregar todo mundo? A gente tem que carregar, puxar ou empurrar? É uma ótima pergunta, né? Se a gente precisa puxar ou empurrar. Mas eu penso que sempre que a gente. Ué, estamos falando de Freud, né? É isso! Quando a gente pensa sobre mudanças e sobre transformações, eu acho que a gente precisa não enxergar, né? Eu tenho uma trajetória dentro da área de RH e a gente falava muito dentro do RH em deixar todo mundo alinhado. Uhum. E eu penso que a gente não consegue fazer isso, né? A gente não consegue deixar todas as pessoas na mesma página. As pessoas vão ter as mesmas informações, mas na mesma página, Concordo talvez a contigo. informação que eu tô dando tá na página 3 para um e 12 para o outro. Perfeito. Então a gente precisa provocar. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o repertório individual de cada um, com perfeito. atenção. Eu imaginava isso também. Então a gente. Porque às vezes as pessoas são formadas na mesma faculdade, no mesmo curso e têm entendimentos E diferentes. é isso, e a gente precisa entender que vai ser sempre assim. A gente precisa, né, dar acesso às informações, contribuir para o desenvolvimento das pessoas, mas a gente não deve, dentro dos processos de cultura organizacional, a gente se deter às pessoas que têm resistência. Porque o que acontece? Às vezes a gente quer fazer um movimento importante dentro da organização, mas a gente pensa, mas o fulano daquela área não vai gostar.
mas o ciclano daquela área não vai participar. Só que aí a gente olha para o fulano que tem resistência, a gente não olha para as outras 9 pessoas que vão topar e Perfeito. vão amar fazer a iniciativa. Então, quando a gente se propõe a fazer, né, jornadas, ações relacionadas à mudança cultural, né, a minha visão sobre esses processos é que a gente precisa dar palco e pista para quem quer fazer. Porque os talentos estão aí pedindo espaço, tem muita gente com talento, com potência, que pode fazer muito mais, só precisa dessa provocação e desse espaço. Eu me preocupo Às menos. vezes, perdão, Claro. às vezes a falta de espaço faz com que ele não seja o totalmente produtivo. Com certeza, e eu penso que o desengajamento das pessoas, que é um fenômeno que a gente está vivendo em todas as áreas, não só dentro das organizações, está um pouco mais conectado com isso. Eu Perfeito. quero fazer, mas eu não tenho espaço. Uhum. Eu quero fazer, mas não tenho um espaço de interação. Então a gente precisa dar ambiente para as pessoas seguirem. No retorno dos nossos comerciais, nós vamos discutir isso, porque me parece que isso é uma dor que muitas empresas, muitos líderes têm, é a falta de engajamento e, por consequência, ficam reclamando, por outro lado, que as pessoas têm baixa produtividade, não conseguem atender seus roadmap aqui, né? Que nós vamos conversar depois. Fazemos um intervalo, voltamos em seguida, são 9 horas e 30 minutos da manhã. Perdão, 9 horas e 20 minutos da manhã. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Participe da promoção que acelera suas conquistas. Compre no cartão de crédito Sicoob e concorra a um BYD 0 km e a 4 scooters elétricas. Pessoa física, a cada R$300 em compras, um número da sorte. PJ, a cada R$1.500, vale também. Abra sua conta pelo app ou agência. Promoção passa no crédito. Sicoob, mais que uma escolha financeira. 9 horas e 21 minutos. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 25. Fralda bovina vácuo, R$ 29,90 o quilo no Super Apollo. Cerveja Pilsen proibida, 473 ml, R$ 2,79 cada no Super Apollo. Todas as nossas lojas em Bento, Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. Beba com moderação. 19 graus. A Orquídea é apoiadora do Imama e todo ano muda de cor durante o mês de outubro. Esse ano fomos além e não só colocamos o laço rosa em nossa farinha. Chamamos alguém muito especial para o movimento. A bolacha mais querida e feminina de todas, a Maria. Ao enxergar esse produto tão amado, não esqueça da verdadeira mensagem: a prevenção. Orquídea, ao seu lado na luta contra o câncer de mama. Este ano, a Ótica Martinato completou 113 anos de história e 70 do seu tradicional endereço na Avenida Júlio, 1867, no coração da nossa cidade. Com tanto tempo na área, não é à toa que todo mundo conhece a Martinato. Nessa relação de proximidade com a comunidade, através de gerações, está a nossa maior motivação para seguirmos em frente, a confiança que você nos deposita. É por isso que dizemos: Ótica Martinato, você conhece, você confia. Eu nasci no campo ouvindo a passar. Durante o mês de outubro, você encontra ofertas de verdade na Agrimar. Cortador de grama gasolina LC 140 com recolhedor Husqvarna sai de R$ 2.499 por apenas R$ 2.199 à vista, ou em 6 vezes de R$ 366,50. Uma super máquina com preço de feirão. Agrimar, cultivamos amor à terra. Agrimar, cultivamos amor à terra. Atenção empresário! Plano de saúde completo a partir de R$ 89,70 por mês. O Círculo Saúde acabou de lançar o Plano CIT para você garantir cuidado e segurança por um valor que cabe no seu orçamento. Afinal de contas, saúde não tem preço, mas não precisa custar caro. Plano CIT Círculo Saúde, a partir de R$ 89,70. Saiba mais em circulosaude.com.br. A magia do Natal está bem perto de você. Na promoção da CDL, você vai concorrer
Caxias tem o melhor pra oferecer. E o legal do Natal está no comércio local. Promoção de prêmios da CDL. Junte a família e vem curtir o Natal. Promoção de prêmios da CDL. Vem celebrar, presentear o Natal da CDL. A rádio do teu tempo. Tua rádio. De volta, de volta, de volta. São 9h24. Obrigado pela companhia aqui no Vitrine de Negócios, um programa que nós criamos há algum tempo atrás, buscando que os nossos convidados aqui, que a gente escolhe com muito carinho, com muito respeito, pelo seu conteúdo, pela sua vivência, pela sua trajetória, não é? E que, como resultado, nós possamos entregar para você alguma inspiração. Né? Nascemos para tentar sermos um programa que inspira você de casa. Acho que é o mínimo que nós temos que ter audácia, né? E que responsabilidade. E olha a né? responsa, Obrigado. Bruno. Você está aí por méritos. Obrigado. Mas o Bruno que conversa conosco hoje, nós trouxemos a Conexo como um pano de fundo, né? E acho que nós rendemos aqui a nossa homenagem a essa entidade, porque nasceu literalmente como um braço que nos ensina, né, a nossa comunidade de Caxias do Sul a olhar a Conexo como alguém que apostou de que tem caminho sim para você poder inovar, para você poder crescer, para você poder incrementar a sua criatividade, né? E estamos falando exatamente sobre isso. Aliás, 5 anos Sim. da Conexo esse ano, um projeto, uma iniciativa que nesses 5 anos impactou pelo menos 8.000 pessoas em 150 projetos diferentes e abriu essa cultura que nasce no Grupo Randon Corp para quem quiser. É verdade. Compartilha, né? Compete. Isso né? aí. Isso mesmo. Dentro desse cenário, a gente tem como uma grande referência todas as vezes que a gente fala sobre o grupo da Randon Corp, a gente lembra lá do seu fundador e Companhia Limitada, né? Que ele, em poucas palavras, dizia muita coisa. Talvez esse seja o grande ensinamento. Eu tive o privilégio de conviver com ele no grupo, no Rotary, né? E a gente, então, quando o seu Raul abria a boca para dizer algo, o silêncio era total. Por quê? Porque ele sempre tinha algum conteúdo, não é? E uma vez ele quase me derrubou, né? Uma das primeiras vezes que eu fui escalado aqui pela emissora para nós fazer uma cobertura de um evento da RH Serrana lá no Samuara, né? E ele recebeu a comenda de distinção na administração no ano e tal. Estou falando em 98, por aí, né? E aí, lá estava eu e eu perguntei para ele assim, doutor Raul, não, seu Raul, a que o senhor atribui esse prêmio que o senhor acaba de receber? Ele disse, bem, eu não sei por que me deram, eu mesmo não me contrataria. Mas ele colocou uma vírgula, e aí ele contou toda a história, tal, né? Mas, pô, sabe aquele momento assim que tu fica tenso? Pô, morreu aqui a minha entrevista? Não, né? Ele foi longe. Então, cabeças privilegiadas tem muitas na sociedade. Algumas se manifestam, outras ficam caladas, né? Mas as que se manifestam e têm conteúdo, a gente aproveita, né? Com certeza. E sabe que eu acho que todos nós que tivemos a oportunidade de acompanhar, né, o seu Raul à frente dos negócios, a gente também admira muito, né, a família Randon como um todo, assim, acho que o seu Davi, Daniel, que estão aí preservando esse legado, né, eu acho que a gente admira muito as contribuições e eu, pessoalmente, né, tenho que agradecer esse apoio e o patrocínio deles também com relação à Conexo, né, porque iniciativas de inovação, de provocação de futuro, elas também incomodam, né, as organizações, né, então a gente poder ter esse espaço e completar 5 anos, né, fazendo essas provocações, apoiando o aprendizado das nossas lideranças e provocando essa visão sobre o letramento digital, né, acho que a gente poder comemorar 5 anos de uma operação que faz tu estás esse tipo desde o de início? provocação é importante, sim. Tu que entrou
Isso, eu sou um dos idealizadores ali junto com o Perfeito. Daniel Eli desse conceito, né, do que a Perfeito. gente hoje chama de hub de inovação, porque eu acho que isso é curioso a gente comentar, né? Claro. Quando a gente olha e fala que um hub de inovação está completando 5 anos, é válido a gente rememorar que há 6 ou 7 anos atrás, quando nós começávamos esse processo de aprendizagem sobre inovação, a gente não tinha muitas pessoas para mobilizar, muitos especialistas para conversar, muita abertura das empresas para que a gente pudesse se reunir e falar sobre inovação. Então, de certa forma, quando a gente fala sobre esse conceito de inovação organizacional, sobre esses processos de evolução de cultura, se pensar em futuro é contemporâneo, né? Cultura, inovação é ainda mais recente, né? Então a gente está aí celebrando 5 anos com entregas muito importantes, né, para a Randon Corp, e eu fico muito feliz, assim, né, de ter tido a oportunidade de pensar esse conceito, de poder implementar esse espaço que ele é físico, mas ele também é digital e ele também é abstrato, que é um lugar de encontro, né? Então, para mim é motivo de muita felicidade a gente poder hoje celebrar a entrega de valor que o desenvolvimento de pessoas pode fazer para a Randon Corp, mas lembrar também que os produtos e serviços da Conexo estão disponíveis aí para outras organizações. Bruno, a gente faz um misto aqui entre A e B, né? Entre a pessoa e o seu legado, né? Mas uma das coisas que me chama a atenção, e eu gostaria até de dividir com o público de casa, você trabalhou uma época na Randon, no grupo, não é? Depois você falou que você saiu, foi para um outro trabalho, e de repente você é convidado para voltar. A que você atribui, né, esse teu retorno para uma atividade tão nobre quanto esta? Então, eu acho que foi um presente. Acho que foi um Mas presente. isso é muito pouco, né? Eu dou presente para a Beverly todo dia. Eu acho que foi um presente aí da Randon Corp para que eu pudesse celebrar esses 5 anos da operação, né? Junto. É um projeto que tem muito carinho, né? Eu tenho muito carinho, assim. Acho que é um projeto que foi criado, pensado para ser algo diferente de tudo que a gente fazia dentro da Randon Corp. É óbvio que a gente tem os nossos desafios, né? O contexto organizacional tem desafios, tem métricas de sucesso que a gente precisa perseguir, que a gente precisa buscar, mas para mim é muito gratificante, né, poder ver o impacto da mobilização das pessoas, o interesse das pessoas por conhecer o ambiente, o impacto que a Conexo tem em carreiras. Porque eu tenho inúmeros casos, assim, de colegas que trabalhavam dentro das áreas industriais em melhoria contínua, por exemplo, e hoje estão trabalhando na nossa empresa de tecnologia, eles foram preparados pela Conexo, né? Eu tenho a Grazi, por exemplo, que deve estar ouvindo, que trabalha comigo lá na Conexo, trabalhava na área de logística da Fras-le e hoje é PO dos produtos da Conexo. Então, a gente conseguir fazer essa transição de carreira para as novas atuações em tecnologia, em inovação, para mim isso é maior e mais impactante do que qualquer resultado financeiro que a gente pudesse gerar com a venda de um produto, né? Porque a gente está iluminando o crescimento das pessoas para carreiras que talvez a gente ainda nem saiba que vão existir, mas essas provocações elas estão acontecendo. Tu falou em produto, qual é o principal produto da Conexo? Hoje Que é comercializado, assim? Isso, hoje a gente tem... Gera dividendos, renda. Isso, hoje eu acho que o carro-chefe que nós temos é justamente os programas de desenvolvimento de liderança, que eles são montados como se fosse um Lego, né? De acordo com a necessidade da área que a gente está atendendo ou da empresa, a gente vai compondo. Então, se eu preciso desenvolver o autoconhecimento, a gente tem um módulo conectado com isso. Mas, assim, a equipe precisa melhorar as questões relacionais. A gente tem 2 ou 3 módulos que olham para esse universo das relações e da construção de confiança. Se a gente precisa acelerar um pouco mais a visão estratégica e a visão sistêmica, a gente tem 3 ou 4 módulos que a gente vai compondo. E aí a gente pode modular. É uma fonte para quem quer beber para construir a sua universidade corporativa? Esse é um excelente ponto, porque na Randon Corp, como nós somos uma grande corporação, a gente tem lá um pool de especialistas, Claro, né, de com pessoas certeza. em cultura, o nosso time da Conexo, pensando em experiência, em didática. Eu tenho certeza que tem colegas, né, meus de RH que estão ouvindo a gente aqui, que estão nas empresas fazendo tudo. Né? Fazem recrutamento, fazem seleção, desenvolvimento, pagamento. Fazem tudo. Então, talvez o que a gente está oferecendo para a comunidade seja
soluções especializadas em desenvolvimento para empresas que talvez não tenham toda essa estrutura para criar algo do zero, né? Então a gente está aí tentando encurtar, né, esse processo de desenvolvimento, oferecendo a mesma qualidade que a gente oferece para as nossas empresas da Randon Corp, para as empresas da região, né? Tem um case interessante, a própria ESPN, acho que faz uns 5, 6 anos atrás, a ESPN criou, né, de forma personalizada, a gente falava cursos in company. O Cuiava acabou de dizer universidade corporativa. É que estes nomes, eles vêm carregados de uma ideia que as empresas não estão comprando. Por quê? Porque uma universidade leva 4 anos para formar, quando tu entrega para o mercado já mudou, né? Um curso in Quando company... descobre a resposta, eles mudam a pergunta. O curso in company, ele era uma coisa muito rápida que resolvia só um problema, mas não resolvia uma lógica toda, né, das operações, enfim. O que eu quero dizer com isso é que talvez os nomes precisam mudar. A ESPN, há uns 5 anos atrás, ela já vem trabalhando, e anunciou isso ao mercado, de pegar toda aquela quantidade de profissionais que são qualificados, que têm lá uma graduação, que têm seu certificado, mas que quando chegam na empresa, a empresa não consegue nem colocar em lugar nenhum, porque aquele conhecimento não se encaixa mais. É uma coisa nova, eles tiveram que criar uma coisa nova, e aquela habilidade não é o suficiente. O que eles fizeram? Eles mandam lá para a ESPN para criar um profissional a partir dali. Então não é nem uma universidade, não é nem um in-company, é uma coisa que fica entre as duas coisas, né? Uma coisa nova, né? E sabe, Beverly, que eu acho que a gente tem a sensibilidade de entender o momento, né, de mundo e que as empresas elas estão vivendo. A gente não pode criar um programa de desenvolvimento que tenha a mesma carga horária que uma pós-graduação, né, no contexto que a gente vive hoje. Então, a lógica de a gente ter 4, 6, 8 encontros para que as pessoas possam não só consumir conteúdo, mas discutir sobre as situações do dia a dia, para mim isso é muito promissor, né? Porque se a gente não tirar as pessoas da rotina, elas não vão fazer essas discussões importantes e relevantes que vão impactar no negócio. Então eu olho muito para as trilhas de liderança como uma atuação importante, mas eu também gosto muito dos produtos de letramento digital, porque a gente hoje precisa aprender a usar melhor o nosso e-mail, as planilhas. A gente acha que sabe, mas quando a gente toma conhecimento e acessa as atualizações que as ferramentas do dia a dia elas possuem, a gente fica ainda mais qualificado para aplicar inteligência artificial em processos da nossa rotina. Que é isso que eu queria te perguntar, Bruno. Qual é a diferença, por exemplo, que agora você já tem essa maturidade de 5 anos para dizer, porque foi uma jornada, né? Não foi lá no primeiro ano como é hoje, né? Então, nessa jornada, qual é o diferencial que a Conexo consegue aplicar, por exemplo, na formação de lideranças, diferente da ESPN, que anunciadamente trabalha muito soft skill? Basicamente, o que eles fazem é pegar aquele profissional, o engenheiro que sabe fazer engenharia, mas que não tinha habilidade para fazer administração, para fazer RH e tinha que fazer, né? Então, o que eles pegam? Eles pegam essa pessoa, botam lá numa atividade de qualificação personalizada e vão pegar um grupo de pessoas e vão trabalhar soft skills. E aí aquela pessoa vai conseguir novas habilidades, desenvolver potencialidades. Me parece que a Conexo conseguiu um passinho a mais, que é juntar também essa atividade prática, como planilhamento, softwares, né? Essa questão não do hard, não só do soft, né? Isso, hoje a gente trabalha com os programas de forma combinada, né? Olhando sim para uma base conceitual mínima que a gente ainda precisa discutir, debater, aprofundar, mas os nossos programas, todos eles, tanto de liderança quanto de letramento digital, eles são muito práticos e dialogados, né? A gente trabalhar desenvolvimento com adulto é a gente falar sobre os perrengues do dia a dia, né? As dificuldades do dia a dia, discutir o como e o porquê a gente faz algumas coisas, né? Então, o nosso foco dentro dos programas, ainda que a gente trabalhe sempre com uma carga horária mais justinha, adequada, né, com o dia a dia das organizações, eles têm sempre uma base conceitual muito sólida e essa provocação para a prática, né? Então, nos nossos programas de liderança, a gente sempre traz um especialista que vai coordenar uma discussão, mas nós temos o papel do conector, né, dos nossos programas. A Vanessa deve estar ouvindo a gente aqui, a Vanessa Cucu, que vai fazendo uma costura entre os assuntos e os desafios que esse grupo precisa entregar, né, após o programa de desenvolvimento. Então, a gente tem, inclusive, né, um último módulo que ele é focado em, tá bom,
Aprendi aqui em 6 encontros, a gente praticou como fazer feedback, como se relacionar entre nós, como construir, né, conexão e confiança com o nosso time. Como que eu estruturo isso e eu levo para a prática? Quais são as ações que eu faço agora para impactar dentro do meu time? Porque senão, muitas vezes, o desenvolvimento ele fica internalizado, ele não é socializado, ele não vai para a prática. Perfeito. E a gente acredita muito que o conhecimento ele gera valor para as organizações quando ele vai para o dia a dia, né? Então, quando a gente fala sobre essa aplicação, né, da tecnologia no dia a dia, não adianta a gente começar a falar sobre inteligência artificial se eu salvo os meus arquivos na área de trabalho, se eu não conheço os recursos que as minhas ferramentas de trabalho podem me entregar com pequenas automações, com análises rápidas. Então, a gente trabalha a jornada de ponta a ponta, olhando para a produtividade dentro desse contexto, né? De que existe uma escadinha de conhecimento que o nosso cliente, né, seja ele da Randon Corp ou de mercado, precisa saber para que, de fato, ele enxergue produtividade e melhorias no dia a dia. Entendi. Bacana, muito bacana. Preciso fazer um intervalo? É verdade? Pô, Beverly, mas o É tempo verdade esse voa. bilhete. É verdade. 9h40 minutos agora, fazemos um intervalo, voltamos em seguida. Tua rádio. A magia do Natal está bem perto de você. Na promoção da CDL, você vai concorrer. O comércio de Caxias tem o melhor para oferecer. E o legal do Natal está no comércio local. Promoção de prêmios da CDL. Junte a família e vem curtir o Natal. Promoção de prêmios da CDL. Vem celebrar, presentear o Natal da CDL. 9h40. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos. Dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. 20 graus. No Brasil, acontecem 76 tentativas de golpes digitais por minuto. E um deles é a falsa central de atendimento, em que um suposto colaborador do Sicredi entra em contato alegando problemas na sua conta e exigindo que você execute procedimentos com urgência. Isso nunca acontece. Na dúvida se é golpe, fale com seu gerente do Sicredi ou com nossos atendentes por WhatsApp ou nas agências. Sicredi é ter com quem contar e confiar. A Retificadora Caxiense tem 73 anos de história no mercado de reparação de motores. Até hoje, primamos pela confiança de nossos clientes, procurando sempre estar na vanguarda das tecnologias em retificagem de motores, sejam eles diesel, gasolina, GNV ou álcool, atendendo sempre com eficiência, qualidade e rapidez, evoluindo sempre. Retificadora Caxiense Motors Parts, serviços, peças, motores e componentes. Fone 3228-2677 ou 2101-6400 ou nas redes sociais. Imagine um encontro onde mulheres inspiram, compartilham experiências e crescem juntas. Esse é o Revela 360, um giro completo pelo universo feminino com painéis sobre liderança, bem-estar, beleza, empreendedorismo, muito network. Dia 4 de novembro, no Quinta São Luís. Venha viver essa experiência transformadora onde mulheres mudam histórias. Inscreva-se no site Let's Events. Mais informações no Instagram, @revela.360. Este ano, a Ótica Martinato completou 113 anos de história e 70 do seu tradicional endereço na Avenida Júlio 1867, no coração da nossa cidade. Com tanto tempo na área, não é à toa que todo mundo conhece a Martinato. Nessa relação de proximidade com a comunidade, através de gerações, está a nossa maior motivação para seguirmos em frente, a confiança que você nos deposita. É por isso que dizemos, Ótica Martinato, você conhece, você confia. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde na Tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se na Agrimar. Você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar. Cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus Café, que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Super Andreaça, tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Orquídea, todo ano ao lado do Imama e o ano todo ao seu lado na luta contra o câncer de mama. Círculo Saúde, nosso plano é o seu bem-estar. Tua rádio. Estamos voltando quando são 9h44. Você está conosco no Vitrine de Negócios, desse sábado 25 de outubro de 2025. Lembrando que estamos aqui para a CDL Caxias e para o Sicoob Vale do Vinho. E o convidado desse sábado é Bruno Bazanella, que é o head da nossa Conexo. Mas não só falamos da Conexo, aliás, você, Bruno, nos inspira aqui para que a gente pudesse ter Ganhou um fã hoje, hein, Bruno? Ganhou um fã. Ganhei um seguidor, né? Porque os assuntos talvez estejam dentro do meu radar, não é? Que é a inovação, que é a tecnologia, que é a educação, que é a transformação, que é desenvolvimento, que é capacitação, ou seja, e essas coisas todas, eu tenho convicção de que é por aí o futuro da humanidade. Cuiaba, você me deixa fazer uma última pergunta. Mas tu pode fazer Bruno. todas, porque afinal você é Na verdade, Bruno, eu fiquei um pouquinho curiosa. A gente falou muito sobre os conceitos, como a Conexo se estabelece, a jornada que fez, o que faz hoje, linkado com a tua própria, a tua própria atuação, o teu próprio desenvolvimento também como empreendedor. Mas, obviamente, como você mesmo tinha reconhecido, não é só rosas, né? Então, eu queria te perguntar sobre alguns desafios que são mais visíveis. Entre eles, por exemplo, a hierarquização, que a gente sabe que é uma coisa muito típica na indústria. Por quê? Porque a indústria segue uma lógica do pensamento industrial. 1, 2, 3, e aí métodos e processos. Então, faz sentido que seja super hierarquizada. Então, como é que vocês lidam com essa questão? Porque vocês rompem com essa questão da hierarquia. O fomento intra-organizacional, que é um dos jeitos de trabalhar das empresas do Grupo Randon, agora Randon Corp. Porém, ao fomentar esse perfil intraempreendedor, vocês acabam imediatamente lidando com o problema que é a falta de mão de obra qualificada, porque vocês qualificaram e automaticamente, imediatamente essa mão de obra vai, né? E a outra questão é a falta de engajamento e resistência à mudança de cultura, que eu imagino como na física, né? Vocês têm uma força que faz a roda do Conexo girar, mas ao mesmo tempo tem uma força, talvez, não sei se maior ou proporcional, de tração. Como é que vocês lidam com isso tudo? Então, Beverly, quando a gente fala sobre o financiamento das iniciativas de inovação, a gente está sempre muito provocados, né? Porque hoje os negócios eles têm uma métrica de sucesso que ela é baseada, né, na venda, no lucro, na operacionalização do dia a dia. E é por isso também, né, que a gente Em outras palavras, da monetização da atividade. Isso, né? A venda, a alocação dos espaços, a promoção de eventos com parceiros. A gente tem que estar produzindo conteúdo para que a gente possa estar no radar de atenção das pessoas. Esse é um desafio imediato para qualquer negócio. Mas um hub de inovação, ele precisa equilibrar nessa sustentabilidade da sua operação básica com o que para mim é mais importante até do que as métricas tradicionais de geração de resultado, que é a gente conseguir incomodar as pessoas, de certa forma, que estão na sua zona de conforto, que estão na sua rotina. Então, mesmo quando a Conexo possa ser questionada, possa ser criticada por conta de alguma iniciativa, a gente está fazendo o nosso trabalho. E a gente precisa, muitas vezes, explicar, né, o porquê que a gente está fazendo uma balada de café na Conexo, por exemplo, né? É para a gente testar comportamentos, é para a gente provocar um olhar para questões que estão sendo vividas em diferentes lugares do mundo e a gente precisa trazer esse olhar para cá. Eu vejo os movimentos de inovação sempre provocados a
estarem atualizados, antenados ao que está acontecendo, né? Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade. Se a gente não conseguir sinalizar antes algo que vai acontecer, a gente está falhando, né? Se a gente não fizer provocação, a gente está falhando. Então, acho que isso é importante. A gente só consegue fazer isso porque a gente tem apoio, né? Então, a gente precisa também estar vinculado aí ao nosso comitê executivo, aos nossos diretores, né? É parte, né, do nosso trabalho também ter esse suporte Desculpe, para ela é fazer apoio aquilo ou que ela é é estratégica? diferente. Hoje a Conexo dentro do grupo. A Conexo faz parte de uma De estratégia de evolução da cultura Perfeito. organizacional, Perfeito. mas ela é habilitadora de competências, né? Perfeito. Então, quando a gente fala sobre o desenvolvimento de lideranças, o orçamento, a nossa visão de crescimento, o potencial de crescimento, está diretamente conectado à capacidade de investimento que as nossas empresas e os nossos clientes têm, né? Então, quando a gente tem movimentos econômicos, né, de retração, obviamente o nosso orçamento também precisa responder a esse movimento. Claro. A gente não pode ser alheio à realidade, né? A gente precisa se adaptar. E nesses momentos a gente precisa ser ainda mais criativos. Eu posso dar o exemplo do Co4U, por exemplo, né? Em outros anos a gente já teve palestrantes que vieram de outros lugares. Esse ano a gente optou por trazer talentos aqui da região. A gente já fez um evento maior, esse ano a gente fez com parceiros. A gente não deixa de fazer as coisas, a gente só reorganiza, combina os recursos para que a gente possa fazer o nosso propósito perseverar, ainda que com dificuldades. Então, trabalhar com inovação também é trabalhar nesse contexto, né, de desafios, assim. Mas eu percebo que a gente está muito provocados a também aglutinar e convidar mais organizações para apoiarem a gente em algumas iniciativas que são muito importantes, né? Esses programas que a gente testou agora, abertos e gratuitos para liderança feminina, para o público de 50 a mais conectado com letramento digital, são iniciativas que eu convido mais empresas, né, a nos procurarem para que a gente possa manter isso acontecendo. E como é que porque a faz para gente- consumir isso? Nesse Bom, ano, uma tia lá em casa está escutando a gente. nesse ano a gente abriu um edital em função da comemoração dos 5 anos da Perfeito. Conexo, e a gente está buscando empresas apoiadoras para que a gente possa manter isso como um programa contínuo, né? Para a gente é muito importante manter o hub movimentado, as pessoas estarem lá, independente da idade, da iniciativa, a gente quer manter esses programas E é vivos, presencial ou né? é online? Presenciais, programas presenciais. Então, o convite que eu faço, né, é que a gente está buscando também empresas que possam nos apoiar a manter essas iniciativas abertas, gratuitas. A Randon Corp está fazendo, né, o seu investimento aí com relação a Conexo, mas que a gente também tenha mais empresas dentro dessa rede para que a gente possa impactar a região. Eu percebo que o modelo online de treinamento, de desenvolvimento, ele é capilar. Ele consegue trazer muito mais pessoas. Mas também na sua conversa, e aí eu me somo a isso também, a gente percebe que você é muito mais rico enquanto conteudista quando você consegue reunir as pessoas, porque o resultado é diferente. Sem dúvida. Eu acredito muito que a tecnologia ela ajuda a gente a democratizar, a ganhar tempo, produtividade, mas, de novo, assim, tem coisas básicas que precisam ser feitas, repetidas, porque elas sempre funcionaram e elas vão continuar funcionando. Então, a tecnologia ela é apoio, né, para o processo de desenvolvimento. Nada vai substituir o contato das pessoas, a troca presencial, a construção de vínculo. Mas, em alguns contextos, acho que é importante que a gente possa utilizar ela para reforçar esse processo de aprendizagem. Então, a gente, por exemplo, no grupo, né, nós temos unidades fora de Caxias que a gente também atende como Conexo, mas a gente atende em company, presencial, tem alguns produtos que a gente oferece de forma online, mas a gente acredita muito nessa estratégia da combinação adequada entre a tecnologia e os processos que são presenciais. O professor Volney Castilhos me mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: sou professor da FGV há 16
6 anos, e a FGV também reestruturou, né, vários modelos de cursos de ensino. Eu provoquei, né, porque eu falei como case que a ESPN e o pessoal das outras instituições. Gente, quem não se renovou, morreu, ponto, né? Acho que me parece um pouco que é isso. Claro que cada uma tem o seu perfil, né, um perfil de atuação, né? Então, eu só usei o case aqui porque me surpreendeu a ESPN dizer, não, a gente não tinha nenhum produto, nós não tínhamos nenhum produto que atendesse às demandas das empresas. As empresas precisaram criar formas de requalificar ou qualificar para aquilo, porque são demandas novas, nem as empresas sabiam, né? Então, são demandas novas que exigem destes profissionais pontualmente capacidade para lidar com aquilo que elas estão lá naquele momento. Não tem 4 anos para formar, você tem que fazer amanhã aquilo acontecer, né? Muito interessante isso, né? E eu tenho uma pergunta pontual para você, que é, a empresa cria um P&D, né? E com o tempo a gente percebe que esse P&D virou nocivo, porque as pessoas lá do P&D virou uma igrejinha e não conversam com os outros. Como não errar, como passar uma dica de outras empresas não cometerem esse mesmo equívoco? Claro, Ou onde que foi que erraram na liderança? Eu acredito que o roadmap de tecnologia, quando a gente pensa em pesquisa e desenvolvimento, assim como um hub de inovação, ele tem que trazer provocação. Perfeito. Mas ele não pode estar à deriva e distante a ponto de não ter conexão com o negócio. Colegado do... Então é muito importante, né, que a gente... Porque o propósito é o mesmo. Sim, exato. A gente está falando sobre perpetuar, né, Perfeito. uma estratégia e talvez ajudar ela a diversificar, ela ser maior, melhor, né? Então eu vejo que talvez o grande segredo sejam os processos de comunicação e ritos, né? A gente falava sobre cultura, mas a gente, quando fala sobre estratégia organizacional, a gente precisa ter esse acompanhamento, né? Então eu penso que o melhor caminho é a gente conseguir construir um equilíbrio adequado entre a provocação e a conexão. Desde que a conexão não limite, né, também essa provocação, porque eu acho que os hubs de inovação, as áreas de P&D, quem trabalha com inovação, também não pode ser apático, também não pode ser muito complacente com o contexto. A gente precisa trazer provocações, mas daí tem que escolher a melhor estratégia sobre o como fazer, sobre o como criar esse convencimento, né? Então a gente precisa utilizar diversos recursos que eu acho que também são competências sociorrelacionais. Convencer as pessoas através do argumento, com fatos, com dados, e sabendo lidar, né, com essa resistência de olhar para o futuro, também é habilidade, na minha opinião, né, de pessoas e times que atuam com P&D e com qualquer projeto de inovação. E o entendimento que você não pode implementar um programa, às vezes, sozinho, né? Às vezes você tem que buscar elementos tipo um OIM, sei lá, essas coisas mais antigas, não é? Métodos e processos da engenharia, para que possam sustentar isso dentro de uma dinâmica organizacional, não é? Não, com certeza, até porque quando a gente está falando do investimento em P&D, a gente está falando de horizontes 2, horizontes Médio a longo 3, prazo. né, Uhum, de inovação. E eu vejo que a gente tem uma dificuldade, né, como sociedade. Até de esperar as entregas que vem, né? Isso, de esperar, né, a gente pensa muito nos cálculos de retorno, pensando no exercício desse período, e eu vejo que a gente tem dificuldade de... Essa semana no Co4U, o Solon Stahl, que era um dos palestrantes... Eu sou fã do Solon. Maravilhoso, Eu ele sou é fã incrível. dele. Ele falava Ele e o sobre... Thiago, para mim, são personalidades em Caxias do Sul, assim, que quebram, rompem com o jeito de pensar. Disruptivos. Né? Muito, falava, muito. E eu quero mandar um abraço aqui pro Solon, que foi um dos apoiadores desde o princípio, né, da Conexo, Sicredi Pioneira, estava junto com a gente, né, validando, né, esse conceito que eu e Daniel pensávamos no início, mas o Solon trouxe um conceito que eu aprendi com ele, que é a questão do pensamento catedral, né, que a gente precisa começar projetos, desafios, iniciativas, que talvez a gente também não vai acabá-los, né, então a gente precisa também desenhar as coisas com propósito, Que ótima com frase método, né? Será que a audiência aqui está disposta a começar um projeto para um bem coletivo, para a cidade, sabendo que talvez não vai enxergar, né, o fim desse projeto? Se a gente fosse pensar num projeto de metrô de Caxias, de expansão da nossa cidade ou das nossas próprias empresas, né? Pensando que elas vão fazer 20, 30, 40, vão fazer 100, 150 anos. Será que a gente está preparando, né, as nossas organizações para serem resilientes no tempo? Então, eu penso que todo mundo que trabalha com inovação, que trabalha com P&D, com pesquisa, com educação, precisa, né, também olhar para essa mentalidade. E como
E o que fazer para não transformar o nosso P&D, a nossa área de pesquisa, desenvolvimento e tal, numa torre de marfim? Então, acho que o desafio que a gente tem é trabalhar com a lógica, né, de pesquisas e validações para aquilo que está no nosso roadmap. Eu acredito muito que fazer em colaboração, fazer prototipagem são formas de a gente reduzir o risco, né? E de novo, tu trouxe um elemento que a gente vem falando desde o início da entrevista, que a importância da coletividade, né, das trocas, a riqueza das conversas, isso vai ajudando a gente a mitigar riscos. Não tem nada que a gente possa resolver sozinhos, assim, nem dentro das nossas organizações, nem dos desafios que a gente tem como sociedade, que a gente vai conseguir resolver de forma solitária, né? Então eu vejo que o grande desafio das áreas de P&D é fazer esse equilíbrio, né, entre a provocação e a conexão com a estratégia do negócio, ainda que a gente precise, né, e principalmente na nossa região, trabalhar o desenvolvimento dessa visão, que na minha opinião é um desafio, né, de médio e de longo prazo, ter consciência de que tem ganhos de futuro que a gente precisa começar a olhar para eles agora. E qual foi o pilar da Conexo que você mais acreditou, que mais deu trabalho, mas que hoje você se orgulha? Sabe que quando nós começamos, eu, a Tamis, o Gustavo Misturini, que foram os meus colegas de Exo, a gente não tinha nem dimensão do que a gente estava fazendo. Porque hoje a gente é reconhecido, assim, né, como a primeira geração da Exo, os profissionais que começaram a fazer essas provocações. E acho que é importante dizer, assim, a gente não sabia, né, muito sobre inovação, mas nós nos propomos a aprender. Isso aí. E tem uma coisa que eu aprendi dentro da Exo e que é algo que eu sempre repito nas nossas turmas de Exos, que o foco ele dá resultado, né? A nossa capacidade de aprofundar e entender o problema que a gente quer resolver, se dedicar para isso, foi muito importante, porque quando nos chamaram para esse projeto, Daniel ele nos deu 6 meses para entregar um roadmap de projetos. Em 30 dias a gente tinha feito, porque a gente estava focados nisso, pesquisando isso. Então, dentro do conturbado da nossa rotina hoje, eu vejo que essa provocação de que a gente fazia as vocês coisas distribuíram com foco, esse rol em quanto tempo para executar? Nós implementamos em 12 meses, de 12 a 15 meses para a implementação de 6 projetos. Ok. Mas eu vejo que a gente tem hoje esse desafio, assim, de ter foco. E quando eu penso, assim, sobre o principal legado da Conexo, é que dá para fazer. Eu acho que a Conexo é um ambiente que vende essa esperança de que a gente tem condição de provocar as mudanças que a gente quer, mas que talvez a gente não sabe muito bem como começar, a gente não sabe qual a metodologia utilizar, né? Então eu vejo a Conexo como um promotor da pista. Perfeito. Porque nem sempre a liderança do departamento, da área, tem tempo, tem condição e tem conhecimento de fazer. Fundamentalmente conhecimento. Então eu diria que a gente é a pista para que as pessoas possam também mostrar o seu talento, mostrar o seu potencial, fazer perguntas, né? Eu vejo menos a Conexo como um espaço assim de definição, de entregar a receita de como fazer, e mais esse espaço de troca e de diálogo. Bruno, eu estou satisfeitíssimo, quero agradecer demais aqui a Beverly por ter te conseguido, porque nós levamos para o nosso ouvinte e os programas ficam no YouTube, ficam no Facebook, na terça-feira de noite a gente coloca na Top Down Tecnologia também, não é? Para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Para que ele tenha no nosso entendimento, alguma inspiração no que nós falamos aqui. Obrigado pela tua presença aqui. Valeu, muito obrigado pela oportunidade. Cuiava, obrigado. Beverly, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E quero deixar um convite para a audiência, seguir a Conexo aí nas redes sociais, @somosconexo. Podem me seguir também, Bruno Bazanella, com Z e 2 L's. E muito obrigado por esse espaço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Beverly. Nós estamos concluindo mais um Vitrine de Negócio desse sábado. Nós voltamos no próximo sábado com outro tema, com outros convidados. Você tem muito para acrescentar na nossa vida e nós, com certeza, nos esforçamos aqui para acrescentar alguma coisa na sua. Tchau. Rede Tua Rádio. A rádio do teu